Eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Lívia, idade 33 anos, dentista. Tudo começou porque a minha irmã teve que ficar no hospital. Esse tempo eu fiquei cuidando do celular dela porque ela tinha uma lojinha online que dava lá os seus lucros diários. Eu não queria que isso parasse, então eu fui cuidando para ela e mandando até uma notícia para todo mundo, avisando que ela estava nessas condições, que não poderia se comunicar, né? E mandei assim uma mensagem automática para todo mundo ter calma e de que já estava tudo bem, e fui atualizando as pessoas lá do Instagram para que todo mundo pudesse entender o que estava acontecendo. Em uma dessas mensagens automáticas subiu a mensagem de um turco falando inglês. Ele colocou lá assim: "Nossa, depois de tanto tempo, você me respondeu, está tudo bem? O que está acontecendo?" No início, ele entendeu que era a dona da conta que estava falando com ele. E aí eu fui dar uma subida antes, porque eu também não estava entendendo nada, e só tinha assim, não tinha a resposta da minha irmã, só tinha oi, hi, merhaba, linda, Janam, reagindo ou mandando mensagens para ela. Tinha fotos da bandeira do Brasil e da Turquia, com bom dia, boa tarde e flores, mas era uma imensidão de mensagens. Não sei porque eu resolvi explicar que não era minha irmã que estava respondendo, que sim, que ela estava no hospital, mas que ela já ia melhorar e que eu era a irmã dela que estava ajudando, que estava com o celular dela naquele momento. E ele continuou mandando mensagem, um textão, que tinha que avisar que uma amiga dela estava em apuros na Turquia. E eu falei, mas gente, o que ela tem a ver com isso? Ele falou que, na verdade, ele queria explicar o que estava acontecendo para essa amiga. Gente, ele escrevia de uma forma que eu não entendia se a menina estava lá na Turquia ou se estava se passando alguma coisa com o nome da menina na Turquia. E que, como ele mandava mensagem para essa menina e acho que ia para lixeira, não sei, ela não visualizava, ele começou a procurar amigas em comuns e tentar mandar mensagem também para saber se ele podia ajudar ou não. E aí eu falei, mas pera, o que tá acontecendo? Me explica. A louca que entrou no assunto que nem era dela. Aí ele falou assim, olha, eu posso ser bem sincero com você? Eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, ué, pode? E aí ele mandou assim, a maioria das brasileiras são PUs aí no Brasil. Eu fiquei assim, eu falei, cara, você tá bem? Qual o sentido desse rolê, né? Ele, não, desculpa, deixa eu te mostrar. E aí, gente, ele começou a subir print de foto, de vídeo. E aí eu reconheci porque era, assim, a amiga da minha irmã. Só que ela não tava normal nessas fotos. Ela sempre tava sem nada nas fotos. E eram umas poses assim, gente. Uma hora ela tava igual frango assado, sabe? Toda esbagaçada, se aberta. Ou era só a frente, assim, sabe, dela, mostrando toda a jardinagem. Ou então ela fazia umas fotos de trás para mostrar só o quito aceso. Gente, era cada pose, era cada coisa. E vídeo, ela não mostrava o rosto, mas ela ria. E no que ela ria, eu reconhecia a risada. A pior coisa que ele me mandou foi um vídeo dela que ela tava só com um véu. Só com um véu. E aí ela girava, girava, e o véu girava, girava, ficava parecendo aquela roleta russa do Silvio Santos, sabe? Tum, tá, tum, tá, tum, tá, sabe? Eu fui olhando aquilo, falei, eu não acredito que essa menina mandou. Aí eu comecei a perguntar pra ele, eu falei, mas ela mandou essas coisas pra você? Ele, não, Deus me livre, eu tô querendo ajudar porque ela mandou isso pra um cara que eu conheço, e esse cara veio me vender,
e mostrou as redes sociais dela e mostrou tudo. E ele não só quis me vender, como ele tem uma vendinha aqui, tipo uma barraquinha de feira, que ele imprime, ele manda por PDF. Ele se apresentou como policial, até que muito importante, estava subindo para um cargo, alguma coisa assim. Ele queria saber até onde ele podia ajudar, porque isso era um absurdo, porque tinha muito turco online desse jeito, e que essas meninas tinham que tomar cuidado, e que por isso que ele perguntou desse jeito se a maioria era assim, porque não era a primeira vez que tinha acontecido. E ele só queria alertar ela de que ela tava, as fotos dela estavam indo por aí, né, pra ela parar, porque tinha assim uma atualização toda semana. Aí tá, né? Eu com a minha irmã naquela situação, ainda tendo que me preocupar em avisar a menina. Porque a menina não respondia a ele. Eu não me aguentei só de falar pra ela que tinha um turco querendo falar com ela. Eu já abri tudo. Essa menina, gente, ela ficou mal depois disso. Porque ela batia o pé de que o turco que ela tava mandando isso era o namorado dela, que chamava ela de amor, que tinha prometido de casar, que ele não faria isso, mas como que essas fotos tinham vazado. Foi uma loucura toda e esse policial ficou à disposição de ajudar ela. Nisso, a gente também continuou conversando. Então ele sempre me mandava a foto com uma farda, sempre às vezes com a bandeira da Turquia, fazendo cursos. Mandava de manhã, ele tinha uma rotina de caminhada e de corrida em grupo, sabe? Eles cantando tal, aí ele me mandava. Ficava mandando essas coisas ali, a gente conversando e se entendendo, e foi rolando uma troca, uma intimidade de querer se conhecer, até chegar um ponto dele falar que vinha pro Brasil. Eu falei, tá louco, esse cara vem aqui no Brasil só pra me conhecer. E ele veio. Aí depois que ele falou que vinha, né, ele começou a mandar umas fotos mais, ele mandava umas fotos depois da corrida, sem camisa, com óculos escuro, aquele óculos tipo MIB, os homens de preto, abaixado assim, fazendo pose, se achando. E eu falava, nossa, bom, é bem formado esse homem, né? Ele se diz que vem, que comprou, que veio, chegou aqui, foi tudo maravilhoso, assim, a gente conversou, só maravilhoso entre aspas, porque não teve um beijinho, não teve nada. Que quando ele começou a se aproximar de mim, apareceu um outro problema que ele não tinha me contado, que é a filha dele. Ele tinha uma filha, ele já tinha sido casado, e aí eu só descobri isso aqui no Brasil. Por quê? Começou a chegar mensagem de alguma coisa que estava acontecendo com essa menina e que ele tinha que resolver. Aí ele soltou filha, eu, filha? Oh, que ótimo, né? Ainda bem que ele contou. E aí ele já abriu aquilo que ia virar o problema geral do nosso relacionamento. Primeiro, ele tinha essa menina com uma mulher que ele se dizia muito apegada a ele ainda e que fazia as coisas para chamar a atenção dele pela menina. Então ela deixava sem comer pra menina e reclamar. Era uma falta de higiene, não explicava nada que ela tinha que fazer quando ela virasse mocinha e como que ela tinha que tomar banho e tal, deixava meio porqueira. E a menina me mandava foto pra ele, ele ficava desesperado, porque como a guarda não era total, ela não podia ficar o tempo inteiro com ele, tinha que ficar mais com a mãe. Mas que a mãe não tinha condições financeiras nenhuma e acabava ficando mais com ele. Ele tinha deixado esse tempinho porque ele foi viajar, só que já não tava dando certo, porque parece que a mãe queria levar uma menina pra festa e ele não queria que fosse, porque não queria que tivesse contato com outros homens, nem com bebida, com nada parecido. Era muito nova, que não podia e não sei o quê. E ele tava lá brigando e falando com a mulher, e ele falava assim com uma voz de comando, sabe? Como se tivesse mesmo. E falava em turco. Eu não tava entendendo nada, não sabia quem tinha razão ou não, mas já me levantou uma antena de tipo, ai, terei problema com isso. Só que, gente, eles, olha só, o cara saiu da Turquia pra vir me ver. Qual cara que faria um negócio desse? E ele tava super educado e respeitador. Ele tava muito na cara que ele queria alguma coisa séria mesmo. Eu não tinha visto, assim, tanta ação de alguém querer ficar comigo. Então eu fui relevando algumas coisas. Porque eu já... É óbvio. Se você entra num relacionamento onde o cara
ter uma filha, vai dar ruim. E por isso mesmo ele falou que não tinha me contado, porque era uma coisa que ele queria resolver antes que a gente começasse a ter alguma coisa mais sério, pra eu não fugir da situação por causa de tanto problema que com certeza ia cair pra cima de mim. Aí tá, ele resolveu, tudo bem, a gente foi pegar um táxi pra ir jantar. No que a gente entra no táxi, de novo, essa menina começa a ligar e começa um desespero. Ele começa a brigar, assim, um tanto, que assim, o táxi não tinha saído. Ele saiu do táxi, começou de um lado pro outro na rua. E isso, gente, não durou assim 5 minutos. Durou de uns 15 a 20 minutos a ponto do cara do táxi desistir e falar: "Ah, querida, sai porque eu vou pegar outra pessoa, depois vocês se resolvem aí." E eu ficar parada de pé olhando aquele cara falar e falar que eu não entendia nada. Quando ele acabou, ele me explicou que a mãe queria levar mesmo assim porque era uma festa de família, não era nada de ruim, mas que ele não gostava da família dela porque tinha uma influência errada sobre a menina, era todo mundo muito aberto, com uma cabeça de que a menina tinha que se soltar na vida e que era ele que pagava tudo, que ele não ia aceitar isso, tinha que ter uma boa educação. E começou a falar aquelas coisas entre pai e mãe, e começou a falar aquelas coisas da mudança, pra virar adolescente, e que ele ia dar um jeito de conseguir a guarda total, porque ele não estava aguentando mais isso, porque a menina só com ele não dava problema nenhum. Quem dava problema era a mãe. Ele disse que a mãe chegou a mentir que a menina estava doente uma vez só para conseguir mais dinheiro dele, e que a menina pegou e mandou uma mensagem para ele escondida dizendo que a mãe estava no quarto para que ela fingisse que estava doente para conseguir dinheiro para o remédio, mas porque ela ia sair com outra pessoa. Começou a contar umas conversas cabeludas que eu não estava nem um pouco a fim de escutar, porque eu estava querendo curtir ele. Ele percebeu, fechamos o assunto e fomos curtir. Curtimos dias maravilhosos. A única questão que teve com essa menina foi nesse momento. Os outros dias, assim, eu tava louca já pra, né, me entregar pra ele, mas ele segurou muito porque ele disse que a gente tinha que... Primeiro eu tinha que conhecer a menina, ver como eu ia me sentir com ela, se ia dar tudo certo, porque era um ponto muito importante na vida dele que ele não queria deixar pra trás de jeito nenhum. Então ficou combinado que eu iria pra Turquia. Ele fez questão de pagar, não me deixou pagar passagem nem nada, organizou tudo e depois de uns 2 meses eu fui para conhecer ele lá na Turquia. Chegando lá, a primeira surpresa foi que aquela farda, aquela coisa toda, quando eu cheguei, eu já vi assim na sala. E na foto parecia algo até que real, mas lá na sala dava para ver que era algo comprado, meio que uma fantasia. Não era bem fantasia, mas era assim, pra quem gostava dessas coisas de farda usar, não parecia que era algo profissional do trabalho dele. Eu fiquei olhando aquilo e falei, ih, aí tem coisa. Porque na verdade ele não era policial, ele era aquele, sabe, segurança que fica no shopping, que fica como um porteiro no prédio. Ele era esse tipo de segurança. E os vídeos que ele me mandava correndo, depois mexendo no celular dele, que eu já tinha mais intimidade para isso, eu vi que era mais do tempo que ele fez, que foi lá atrás, entendeu? E ele usava isso como se ele ainda fosse uma autoridade nesse porte. Quando eu fui questionar ele, ele batia o pé que não, que ele teve que fazer o concurso da polícia, que era igual, que ele que escolheu ficar no shopping, mas que era a mesma coisa, que não sei o quê. E eu parei de debater, porque assim, eu tava gostando muito dele, a ponto de relevar isso, porque ele tinha um trabalho, querendo ou não, de segurança. E eu percebi que ele gostava daquilo, sabe? Talvez fosse o sonho dele, ele só conseguiu alcançar uma parte. Enfim, eu relevei. A menina. Quando fui encontrar a menina, ela foi, assim, muito simpática. Mas parecia que era porque o pai tava do lado, tipo assim, você vai ser simpática com a moça, né? Aos poucos a gente foi criando, assim, uma amizade, porque ela adorava se maquiar. Então, eu ajudei ela a se maquiar, mostrei coisas novas. Depois, ele deixou que eu fosse no shopping com ela, comprar roupa, não sei o quê. Então, deu certo. Ela era uma menina, assim, super tímida,
muito viva, com sonhos, mas ao mesmo tempo parecia muito ingênua. A ponto de, o tempo que eu fiquei lá, essa menina virou mocinha. Só que eu acho que ela não tinha muita informação do que era virar mocinha. E eu não sei se porque eu não entendi, porque assim, pra mim ela tinha contato com a mãe. Mas pelo que ela fez, parecia que ela não tinha contato com a mãe. Porque eu arrumando o quarto da menina, que eu fui mexer no colchão, assim, pra arrumar lençol e tal, eu vi que embaixo ela tava guardando alguma coisa na parte de baixo da cama. Gente, quando eu fui ver, ela tava amontoando os absorventes usados debaixo da cama. Aí eu não entendi se era para que o pai não visse no banheiro o que tinha acontecido, se ela achava que aquilo estava certo. A nossa comunicação era muito pouca, porque ela só falava turco, então era coisinha de Google Tradutor. E aí eu vi aquilo e eu falei, e agora eu mostro para ele, o que que eu faço? Eu não mostrei, eu peguei o Google Tradutor, tentei conversar com ela, ela ficou super tímida e ela realmente reagiu como se não soubesse, como que tinha que fazer, mas que também não queria que chegasse no pai. Eu achei estranho aquilo. Pensei que talvez fosse cultural. Não, fiquei meio assim de falar que tinha que falar com a mãe dela e tal, mas expliquei pra ela como que funcionava, que tinha que ser no banheiro, que ela podia enrolar no papel higiênico para que ninguém visse, essas coisas todas. E um desses dias ela voltou para ficar uns dias com a mãe e aí a gente ficou sozinho. E do nada esse cara me propôs que ele queria que eu experimentasse coisas com ele, que ele já tinha experimentado, mas que eu tinha que ver se eu ia gostar, porque era algo que ele queria às vezes, mas que era uma experiência boa, e eu não imaginava que ele estava falando de substância. Pois ele estava, colocou as na mesa, perguntou qual que eu queria experimentar daquela vez. Eu fiquei um pouco intimidada, mas antes disso, a gente já tinha comido bastante, então eu tava intimidada, mas tava, né? Sabe quando você já tá meio mais pra lá do que Bagdá? E aí eu fui e experimentei uma das coisas que ele falou que eu podia. Ficamos bem doidões, curtimos a noite, foi uma noite super diferente e fechou ali. Ele não me pediu mais, não me mostrou mais nada desse tipo durante um bom tempo. Voltei para o Brasil, passamos mais um tempo conversando e decidimos que eu iria, então, da próxima vez, já para casar. Nesse tempo, eu fazia chamadas de vídeo com a filha dele, a gente conversava dentro do possível, ela me mostrava roupinhas, maquiagens, coisas de cabelo, e depois de um mês ela simplesmente parou de fazer chamada de vídeo comigo. Ela não fazia mais. Eu achei aquilo estranho, porque como a gente já estava pensando em casamento, eu achei que ela fosse querer se aproximar mais. Passaram-se os meses, eu fui para casar com ele. Quando eu cheguei lá, eu já notei um comportamento todo diferente dela. E quando era pra gente sair de família, ela se trancava no quarto e não queria ir, falava para ir só eu e o pai dela. Eu perguntando pra ele se tinha alguma coisa, ele falou, não, é fase de adolescente, né, fica revoltada e não sei o quê. Só que aí ela começou a exigir de sair só com o pai. Eu achei que pudesse ser ciúmes, porque agora ela tava sabendo que eu ia mesmo casar. Então, o pai levava ela ficava cobrando que queria sair. Quando o pai pegava ela para sair, que saía sozinho para um parque, para onde fosse, ela voltava mal. Ela não voltava feliz pelo que tinha acontecido. E ela começou a voltar muito revoltada e às noites ela chorava e o pai falando que com certeza era por causa que estava acontecendo entre ela, a mãe. Eu fui tentar conversar com ela e ele falou que era melhor não, porque eu era uma figura feminina, ela ia assimilar a mãe e ia ficar pior. E foi o que aconteceu. A partir daí ele começou, às vezes, a ter que ir à noite no quarto dela pra conversar com ela, pra ficar um tempo, pra ela acalmar.
Ele disse que ia haver um psicólogo, alguma coisa assim, e depois ele voltava pra gente ficar juntos. E aí, no meio da madrugada, então ele ia sempre lá no quarto dela e depois voltava e ficava comigo. Eu achei melhor não casar com toda essa coisa, com toda essa perturbação. Ele também achou melhor não, falou que tinha que cuidar primeiro da filha, então a gente ficou um tempo conversando até a menina se acalmar e tudo melhorar. Quando tudo melhorou, eu voltei de novo para casar. Nessa que eu cheguei lá, ela tava com marcas e muito triste. E eu perguntei o que aconteceu. Ela soltou em turco, não entendia nada, e ele me falou que na verdade ela tinha acabado de chegar da casa da mãe e que tinha acontecido alguma coisa lá que a mãe não queria falar, se era com o vizinho, se era com o novo parceiro dela, se era ela, o que tinha acontecido. E a mãe chegou a mentir, de acordo com ele, de que a menina tinha feito aquilo com maquiagem para chamar atenção, mas a gente passava a mão e via que não era maquiagem. Mesmo assim, ele falou, olha, ou a gente releva isso e a gente começa a viver a nossa vida, ou então, cada vez que acontecer alguma coisa ruim com a minha filha, você vai desistir e a gente não vai ficar junto. Meio que me pressionou e me colocou na parede. Gente, eu tava lá com todos os documentos que eu já tinha gastado, com tudo que eu tinha organizado. Eu falei, ok, eu vou casar porque eu gosto dele. Também eu não vou achar um cara perfeito que não tenha nenhum problema. E ele sempre tava muito atencioso e preocupado com a filha. Não era um cara que largava a menina de lado. Casei. Já na lua de mel, essa menina começou a ficar doente e a gente teve que voltar da viagem antes do tempo estipulado por causa disso. E virou um caos, porque essa menina se transformou. Ela acordava, ela queria mandar sobre a limpeza da casa, sobre a comida, sobre tudo, como se fosse uma senhora. E ele começou a exigir que eu sempre tivesse muito cuidado com essa menina e desse atenção, e que onde ela fosse eu tinha que ir, que eu tinha que levar e buscar ela da escola, porque não podia deixar ela andar sozinha nenhum passo na rua, porque nenhum homem, nenhum menino podia se aproximar dela. Achei que eu ia carregar, tá ficando mais pesado, e agora, né? Quando a gente casou, a menina não ia mais voltar pra mãe, que ia ficar com ele, que a mãe que se quisesse correr, porque ela não tinha recurso nenhum e não ia conseguir nada. Começou um auê todo e ele mudou as coisas que ele queria sobre a menina. Então ele tirou a maquiagem dela, ele tirou a questão dela arrumar o cabelo, queria ela com o cabelo sempre preso. As roupas, ele pegou as roupas da menina, que eram roupinhas coloridas, delicadinhas, não sei o que, foi lá, comprou tudo, gente. Blusa e calça larga, cor preta, cor bege, cor marrom. Branco não, porque podia ficar a parte de cima transparente. Queria que a menina se vestisse daquele jeito. A menina virou um zumbi. Que uma pele pálida, uma roupa insossa. Assim, parecia que era pra ninguém olhar. Pra vocês terem noção do grau que virou, a menina não podia tomar banho quando ele não estivesse em casa. Ele tinha que saber que ela tava no banheiro, ele ficava na porta do banheiro esperando ela tomar banho, se arrumar tudo pra sair, pra que ninguém entrasse. Eu falava, mas qual o sentido disso? Porque só tem eu e você na casa, quem que vai entrar no banheiro? Ah, eu não sei, se alguém se esconde debaixo da cama, umas loucuras. Ela leva o celular e faz chamada de vídeo e mostra pra alguém, igual aquela sua amiga fez e não sei o que, era uma loucura, gente. Na nossa relação homem e mulher não tinha nenhum problema, ele me tratava super bem, ele dava tudo que eu precisava. Eu não coloquei o dedo no meu dinheiro que eu tinha guardado, que estava rendendo para caso eu precisasse, desse alguma coisa errada, tava lá bonitinho, ele não pegou nada, não quis nem acesso, cuidando da casa, da roupa, de tudo. Eu percebi que na roupa dele sempre tinha fios de cabelo. E eu, ao invés de vincular isso com a coisa certa, vinculei com a coisa errada. Porque o meu cabelo era preto, os fios que eu pegava na roupa eram loiros. Eu comecei a achar que esse cara tava me traindo, comecei a brigar com ele igual louca e a mostrar, porque de quem que era aquele cabelo, o que que tava acontecendo, ele falando que eu tava louca, que sei lá, da onde que devia ter caído, que ele não tinha nada com ninguém, que ele me amava e não sei o que, eu não conseguia assimilar e também não percebi, de tão cega que eu tava, eu não percebi que um mês depois ele pediu pra cortar o cabelo da menina e a menina tinha o cabelo loiro. Ou seja, eu não assimilei que podia ser fio de cabelo dela. Um belo dia, que ele achou
que essa menina tinha ido tomar banho sem avisar ele, ele já foi bravo correndo pro banheiro pra ver o que tava acontecendo. Essa menina não tava lá à noite, hein? Não tava no banheiro, não tava no quarto, não tava em lugar nenhum. A menina sumiu. Voltou no outro dia, que tinha ido para uma festa com os amigos, coisa que ele não autorizava. E essa menina começou a querer usar isso, parecia que era uma revolta para confrontar ele ou para dizer que ele não mandava nela. Eu não entendi muito bem porque estava acontecendo isso. Nem sabia que tinha turca adolescente que fazia essas coisas. E tem, tá, gente? E elas são igual as brasileiras quando elas querem meter o louco, viu? E aí, gente, esse homem virou e falou: não, é o seguinte, eu sei o que tá acontecendo. Conversando comigo. Diz que quando ele teve a filha dele, a mãe não era muçulmana, não deixou com que ele, parece que tem que falar um negócio no ouvido, e tem todo um ritual que se faz, porque uma criança não é. A mãe não deixou fazer, e que agora essa menina ia virar muçulmana, pra ela entender o que ela tinha que fazer, o que ela não tinha que fazer, porque isso estava fazendo mal pra ela, porque ela estava indo pro caminho da perdição, porque não sei o quê. E disse que ia conversar com um amigo dele, fazer essa cerimônia e tal. Gente, na minha cabeça, você podia ser até sozinha, de você falar, né, que aceitava e tal. Tinha até, podia fazer essa coisa, mas eu não sabia que tinha todo um preparativo. Ele começou um preparativo muito estranho, de vestido e de lugar e não sei o quê. Eu não conseguia assimilar aquilo com um pequeno ritual. Tinha alguma coisa errada ali. Fora as outras coisas que eu fui vendo que tinham sinais, eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá rolando. Eu tive um sonho, sério, um sonho, que essa mãe dessa menina vinha conversar comigo. Me deu uns 5 minutos, eu comecei a procurar, porque ninguém tinha me mostrado nem foto da mãe. Eu não sabia quem era a mulher. E aí eu falei, mas aonde que eu vou pesquisar? Vou pesquisar na internet. Comecei quietinha no meu canto a pesquisar no Instagram da menina, nas contas da menina, acho que por exigência dele, não tinha mãe. Não tinha mãe. E na dele também não tinha nada. Eu fui assim, do começo até o fim. Aí eu lembro que eu já tava assim, na última foto, sei lá quantas horas que eu tava rodando aquilo lá. Achei a última foto dele e aí tinha uma curtida com uma mulher que eu vi que eu achei estranha. A mulher não era turca, era uma estrangeira. E aí me deu uma curiosidade de clicar e eu vi lá a foto com essa menina. Eu falei, meu Deus, a mãe dela é estrangeira? Fucei e vi que ela era metade turca, metade estrangeira. Eu falei, o pai era turco, mas a mãe era colombiana, uma coisa assim, que ela tinha lá as raízes dela na Colômbia. Me deu a louca de mandar mensagem para essa mulher, e aí é que veio toda a verdade. Essa mulher, ela não pensou duas vezes em começar a contar tudo para mim, e a primeira coisa que ela falou é que eu tava ajudando ele a fazer o horror que ele queria com a filha dela. Eu falei, que horror? A primeira coisa, ele deseja que a menina fique longe de mim, porque comigo ela vai entender tudo o que ele tá fazendo na cabeça dela e que eu não consigo, não tenho provas. Essa mãe me contou que desde pequena, e foi por isso que ela quis se separar e quis levar a menina com ela, mas não conseguiu porque ela não tinha condições financeiras, porque ela nunca viveu na Turquia. Ela teve um pai turco que desapareceu, a mãe era colombiana, ela sempre viveu na Colômbia e aí, infelizmente, conheceu um turco que foi praticamente pro mesmo caminho do que a mãe dela tinha vivido, que era esse turco que eu estava. Ela disse que quando teve essa menina, que cresceu um pouquinho, ele sempre levava para passear. E no que ele levava para passear, uma das vizinhas pegou ele tocando e querendo beijar. A partir daí, ela fez um alvoroço querendo se separar e levar a filha, mas não foi possível porque ela era vista como estrangeira na Turquia e ela não tinha trabalho, ela não tinha condições nenhuma. Mesmo agora, ela estava conseguindo sobreviver através de fazer faxinas, de fazer coisas, mas ela não tinha condições e ela estava lutando para que isso acontecesse. Quando eu me abri com ela sobre a questão da cerimônia para virar muçulmana, ela ficou muito preocupada e implorou que eu ajudasse ela, porque a menina tinha feito todo o ritual quando nasceu para ser muçulmana, que ele exigiu. Então isso que ele estava fazendo era mentira.
E dentro daquilo que eu fui contando pra ela que ele tava buscando e não sei o que pra fazer, deu pra entender, e eu não sei por que que eu não assimilei antes, que ele tava querendo meio que fazer uma cerimônia no religioso, como se fosse um casamento, pra que ela fosse a segunda esposa dele. E isso ela já achava que era perturbação e loucura da cabeça dele, porque assim, às vezes se casava entre família pra ajudar, que os homens ajudavam as mulheres, nem sempre eles casavam só pra ter relação, mas pra conseguir nutrir aquela mulher do que ela não conseguia. Mas que quem que aceitaria fazer isso? Foi aí que eu falei, não, ele disse que era um primo dele, né? Então não era um líder lá da mesquita que vinha nada, ele disse que era um primo que ia fazer. Sei lá que tipo de casamento que era esse, que com certeza ele ia fazer, porque ele queria a filha dele, que tentou falar com a filha várias vezes, mas que ele fez a cabeça da menina e que ela entendia tudo que ele fazia com ela como um amor de pai, que ele trouxe essa referência para ela e que ela só estava ficando revoltada a partir do momento que ela foi crescendo e foi entendendo que não era muito bem isso. E que ele com certeza casou comigo para abafar isso que ele queria fazer, porque ninguém ia correr atrás se ele tinha feito alguma coisa para ficar com a filha ou não, e que tendo eu como esposa, ele tinha como provar que ele tinha uma esposa no civil e que nada disso era verdade. Outra coisa que fez a gente confirmar que realmente era isso é que ele me explicou que na hora desse ritual, sei lá por que, eu teria que falar assim, eu teria que aceitar. Sendo que, se era a menina que ia se converter, por que eu teria que aceitar? Era como se a primeira esposa tivesse que dar o ok para que aquilo acontecesse. Óbvio, porque a primeira esposa tem que concordar. Ver tudo que ele estava fazendo, o que ele estava falando, a questão da cerimônia e tal. Eu fiz o que eu podia, tirei foto. E para mim sair dali não seria problema nenhum. Porque eu tinha o meu dinheiro e era só eu pedir o divórcio. Então eu fiz por essa mãe. Eu fiz porque ela tinha que ter alguma prova para começar a entrar contra esse cara. E recurso financeiro ela já não tinha. Além de ser vista como estrangeira. Então era muito mais fácil de que a guarda total fosse para ele. Eu fiz de fazer as fotos, de fazer o vídeo, de fazer tudo. E depois que acabou, eu virei para ele e falei que eu queria me separar. Porque ali eu vi que ele realmente estava querendo um casamento. E quando eu meio que soltei isso, ele falou que na verdade ele estava fazendo isso para proteger a filha dele, porque a filha dele nenhum homem ia encostar e que ela não ia ter uma vida fora da casa dele, porque ele queria que ela fosse protegida pro resto da vida. Quando ele falou isso, eu falei: olha, é o seguinte, eu só quero me divorciar. E ele falou: não, você não vai se divorciar, porque você é a minha esposa real, que vai ficar na frente de tudo isso. E se você quiser se divorciar, eu vou espalhar aqui na Turquia as fotos e vídeos de quando a gente usou substâncias. E aí você vai presa. Esse cara não me conhece. Quando ele falou isso, ele achou que eu ia ficar com medo dele. E ele ainda falou mostrando no celular que ele tinha. E eu simplesmente, na hora que ele falou, eu peguei o celular, taquei o celular no chão e comecei a pisar. E falei: então, agora eu quero que você divulgue. Vamos aí, divulga. E gente, eu não sei o que me deu, que eu comecei a quebrar o celular na frente dele. E esse homem não levantou um dedo pra mim. Vocês acreditam que esse homem ficou quietinho e me deixou sair? Eu saí andando pela porta da frente, com esse cara gritando como se ele fosse avançar pra cima de mim e não sei o que eu era louca, que não sei o que. E eu gritando também, saí na rua, louca, perdida, fui atrás de um táxi, peguei um táxi até achar um hotel. Mandei tudo pra mãe da menina, que fez uma denúncia boa contra ele. E dali daquele hotel, eu comecei a me reorganizar, falar com a minha irmã, falar com as minhas amigas, tudo o que estava acontecendo, para conseguir voltar pro Brasil. Porque eu olhava na cara dos homens da Turquia e eu via aquele homem. Eu peguei nojo. Tudo bem, isso poderia acontecer no Brasil, poderia acontecer em qualquer lugar. Mas como eu vivia aquilo lá, pra mim todos os turcos ficaram com a mesma cara. O que importa é que eu não me aguentei e eu ainda ajudei essa colombiana financeiramente para que ela conseguisse comprovar as coisas e para que ela conseguisse finalmente ficar de uma vez por todas com a filha dela.
Ele ainda se dizia influente na polícia e não sei o que, não sei aonde, soltou essa também na hora de me falar sobre as substâncias que ele ia mostrar, o que não me deixou com nenhum medo. E, acreditem ou não, preso ele não foi, mas ele também não conseguiu ficar com a menina. Assim como muitos ficam falando que a referência do pai é super importante na criação da criança, a referência da mãe, então nem se fala. Porque vocês imaginem uma menina que não tinha referência do que era amor de pai e o que era amor, prazer. E como a gente sabe, na maioria, vamos dizer 99,9% dos casos, são homens que tem esse envolvimento na cabeça, para que ela não entenda o que realmente está acontecendo com ela. E a loucura é tanta que não basta na cabeça do macho querer usar e ainda quer fazer dela esposa. Essa história me traz a questão de como ela era ingênua. E graças a Deus foi acolhida por uma outra mulher. E eu acho que é isso que nós temos que fazer nos vídeos aqui do canal. Infelizmente, algumas mulheres, mesmo tendo uma idade maior, elas têm essa ingenuidade. E nós mulheres, muitas vezes, temos que ter a paciência de explicar ou de tentar ajudar. Acredito que algumas eu consiga ajudar contando aqui a história. E vocês nos comentários também. Vocês não sabem o quanto de depoente ou de mulheres que chegam até mim por causa do que leram nos comentários, por causa dos alertas que vocês dão, por causa das reflexões que vocês colocam. As histórias, elas são muito mais do que um ponto que eu tenha mudado de idade, de região. Elas são um espelho do que essas mulheres estão passando e às vezes não conseguem enxergar. E assistindo aqui ou lendo o que vocês colocam, elas começam a acordar. Não todas, mas estamos aí no trabalho de formiguinha. Eu agradeço muito todo mundo que comenta, todo mundo que compartilha. Continuem curtindo e ajudando o canal. E deixem as reflexões de vocês nos comentários. Até a próxima história do canal.